Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, no vídeo de hoje eu quero continuar falando a respeito do meu testemunho de libertação. Irmãos, eu não vou frisar muito aqui nas coisas de errado que eu fazia, como foi a minha vida lá naquele mundo errado, falando, detalhando coisas que eu fazia. Porque o intuito aqui é falar sobre o testemunho de libertação, de como Deus me arrancou daquele mundo. Tá ok, irmãos? Irmãos, eu sei que os irmãos, têm as suas ocupações, têm as suas limitações de tempo, então eu quero dar uma dica aqui para os irmãos, que às vezes eu uso, às vezes pela falta de tempo, né? Às vezes eu acabo não assistindo todos os vídeos dos irmãos, que postam alguns vídeos interessantes, mas eu deixo uma dica para os irmãos. No canto do vídeo tem 3 pontinhos, irmãos. Ali tem uma função ali que você pode acelerar a voz, você pode acelerar a fala. E a fala que às vezes vai levar 10 minutos, um vídeo vai levar 10 minutos para você assistir, você acaba assistindo ele em 5 minutos, dependendo da velocidade que você coloca ali. Então tá aí uma sugestão para os irmãos que às vezes está sem tempo, mas quer assistir o vídeo. Isso acontece muito comigo. E às vezes eu faço isso para mim ter essa disponibilidade de tempo para mim assistir o vídeo que eu acho interessante. Então, continuando aqui, irmãos, falando a respeito do testemunho, como eu já disse para os irmãos no vídeo passado, eu passei pela cadeia, eu tive um tempo lá dentro, não vou falar muito aqui do que eu passei lá dentro, da minha convivência lá dentro com as outras pessoas. Pela misericórdia do Senhor, foi um lugar ali que eu não tive briga, tive desentendimentos, normal, mas não tive confusão a ponto de arrumar briga lá dentro. Deus, ele me deu uma certa sabedoria ali para me lidar com aquela situação, para me saber conversar, para me saber chegar no meio das pessoas ali, né, com humildade e ter uma passagem na cadeia de certa forma até que foi tranquila. É claro, longe da família, privado de tudo, mas pela misericórdia de Deus sem confusão. Mas o que eu quero detalhar aqui, irmãos, para vocês é a história que eu passei ali nos centros de recuperação, no centro de reabilitação. Ali, irmãos, foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque o centro de reabilitação que eu passei era um centro de reabilitação cristão. Foi assim a história. Eu tinha ido morar no interior de São Paulo, na casa de uma tia minha. Fiquei morando ali um tempo, até para me afastar daquela vida errada que eu estava vivendo, estava muito envolvido. Então meus pais acabaram me mandando lá para o interior de São Paulo. Fiquei um tempo lá e vim passar o final de ano aqui, voltando para onde eu morava. O lugar que eu morava ali, irmãos, era um lugar complicado. Era um lugar onde a criminalidade era muito alta, a exposição das drogas era muito alta, a exposição a tudo que é tipo de coisa errada ali tinha. Drogas, assassinato, crime, de tudo que é tipo, tinha ali exposição. Então, apesar da minha família ser uma família que tinha base, que tinha educação, porque os meus pais, irmãos, eu não tenho nada do que reclamar dos meus pais, da minha irmã, do meu irmão. Foram todas pessoas que me ajudaram muito nesse processo de libertação. Então, assim, se dependesse deles, eu nem caí nesse mundo eu tinha. Pelo exemplo, pelo que eles me ensinaram, pela caminhada, pelo caminho que eles me mostraram, eu nem tinha caído. Mas, infelizmente, eu acabei olhando para fora da janela de casa e observando aquelas coisas e desejando aquelas coisas e caindo naquelas coisas erradas. Mas até mesmo aquilo que meus pais me ensinaram, né, me serve hoje, me serviu para mim sair daquela vida errada. Então, quando eu vim do interior de São Paulo, passar um final de ano com meus pais, veio um conhecido meu, um grande amigo meu. Ele veio lá do Rio Grande do Sul. Ele era do mundo do crime também, e ele tinha se libertado. Deus tinha feito esse processo de libertação na vida dele. Então meus pais chamaram ele ali para vir conversar comigo, para ver se eu queria também ir para esse lugar, para se recuperar, para se reabilitar. Ele chegou para mim, irmãos, ele falou: olha, lá é uma chácara, lá é assim, lá é assado.
E eu imaginei, irmãos, um castelo. Falei, nossa, cara, vou para lá. Pensei na minha mente, era como se eu estivesse indo para uma colônia de férias. Meus pais ficaram muito contentes com a ideia de eu ir para um centro de reabilitação, para eu ter decidido ir. E eu falei, vou. Daí acabei chamando um outro primo meu que também estava numa situação difícil. E fomos nós dois para lá. Irmãos, quando eu cheguei lá, era 700 quilômetros de casa. Eu moro aqui em Curitiba, o centro de reabilitação era lá em Porto Alegre, na região metropolitana ali de Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, irmãos, cheguei junto com minha mãe, eu me deparei com outra realidade, irmão. Eu me deparei com uma realidade que eu não esperava, realmente eu não esperava. Quando eu cheguei naquele lugar, irmão, o sentimento de desespero no meu coração, o sentimento de desespero no coração do meu primo, da minha mãe que estava ali também, foi um processo muito doloroso, irmãos, muito doloroso mesmo para ela, para mim também, mas para ela principalmente. Irmãos, nós trocávamos olhares ali, conversando ali, fazendo a ficha para mim permanecer no lugar ali, meu e mim, do meu primo. O nosso troca de olhares ali, irmãos, era troca de olhares de desespero. Porque ali eu senti que eu ia ficar. E ali eu vi que o lugar não era como eu tinha pensado. Então, teve todo ali o processo. Minha mãe, ela acabou voltando para casa. Ela conta o que aconteceu com ela ali, foi muito triste. Ela ficou muito triste, ficou muito abatida, ficou muito depressiva com aquela situação. Ela ter vendo o filho dela ali ficar naquele lugar. Mas eu estava ali, estava decidido, então eu permaneci. Irmãos, eu não estou aqui para falar mal do lugar. O lugar foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu acho assim que a alegria, ela pode gerar algo bom na nossa vida. Ela pode gerar algo bom na nossa vida, né? Mas o sofrimento, irmãos, ele é muito mais eficaz nesse processo de transformação. Isso é fato, irmãos. Né? Até mesmo quando nós vemos um agricultor, ele vai trabalhar na terra, o que ele faz? Ele não chega na terra bonitinha, terrinha, vem aqui, vou te plantar. Não. O que ele faz? Ele fere a terra. Ele fere a terra até o ponto daquela terra ficar solta, ficar propícia para ser lançada a semente. E Deus, ele trabalha com o sofrimento dessa mesma maneira no nosso coração. Então, quando eu cheguei naquele lugar, quando eu vi toda aquela situação, ali onde na região metropolitana de Porto Alegre, era o centro de triagem. Você ficava ali por 30 dias e depois ia para a chácara. Irmãos, quando eu me deparei com aquela situação, era uma situação precária. Era uma situação extremamente precária. Quando eu entrei dentro do ambiente para almoçar, irmãos, eu nem almoçar eu consegui. Porque o cheiro da comida, eu percebia pelo cheiro da comida que era uma comida que já tinha passado. A carne, ela já tinha passado. Então eu nem consegui comer, era impossível. Quando eu peguei aquele pote, na primeira alimentação minha, eu mexi ali no prato, para mim foi impossível comer. Aquele cheiro estava, sabe, daquela comida passada, aquele pote de plástico, aquela mesa de madeira, aquele lugar precário, todo rústico. Sabe, irmãos, aquilo eu não comi. Então meu primo, ele começou ali a falar, não, vambora. E aquilo começou no meu coração, eu comecei a ficar angustiado, comecei a ficar triste, E eu cheguei e conversei com o irmão, falei, irmão, conversa com meu primo lá para ele ficar. Ele tá falando muito para mim ir embora e eu vou acabar indo embora. Aí o que o irmão fez? O irmão pegou, chamou meu primo e deu a oportunidade do meu primo ir direto para a chácara, sem passar pela triagem. Porque o sofrimento, digamos assim, né, que nós pensávamos era apenas na triagem. A chácara era, digamos assim, um sonho ali para quem estava na triagem. Então ele foi para a chácara, ficou ali um dia comigo ali e foi mandado para a chácara. Beleza, fiquei muito feliz, né? Importante que ele estava buscando a recuperação, foi para a chácara direto, beleza. Então começou o processo, irmãos. Teve uma certa vez, irmãos, que eu estava lá, eu vi o cozinheiro cozinhando a carne, né?
Era um lugar pequeno, era no fundo, ele estava cozinhando a carne no fogo, lá fora, sabe, com lenha, tudo ali, num caldeirão. Irmãos, quando ele estava cozinhando a carne, ele colocando assim uns pedaços grandes de carne assim, o que ele fazia? Ele tirava os bichos. Desculpe falar se os irmãos têm nojo, mas eu vi ele tirando os bichos da carne, porque a carne ela estava podre, irmãos. Infelizmente, irmãos, a carne, aquele cheiro de passado, eu entendi de onde que vinha. Era da carne, irmãos. Ele cozinhando, os bichos subindo por causa do calor e ele derrubando os bichos ali e cozinhando a carne. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque. Fiquei em choque, realmente. Então, assim, e lá naquele centro de triagem, nós tínhamos as nossas tarefas, mas não tinha muita coisa para fazer. Arrumava a cama, fazia uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então nós ficávamos meio sem coisas para fazer. Então a gente ficava bastante lendo a Bíblia, e à tarde tinha uma hora de chimarrão, a gente tomava um banho, ia para a roda de chimarrão. Irmãos, quando eu sentava naquela roda de chimarrão, eu ficava olhando pro Rio Guaíba ali, vendo o centro de Porto Alegre, vendo os aviões. Aquilo me fazia ir longe, fazia ir para minha casa, assim, no pensamento, na saudade. E aquilo gerava uma saudade no meu coração, irmãos, sabe? Sem uma alimentação adequada, sem ter uma companhia de alguém que eu conhecia, sem tudo isso, mas eu estava ali determinado. Falei, não, agora que eu estou aqui, eu vou para cima, né? E sem contato com a minha família, irmãos, porque todo o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei por 7 meses lá, eu dei apenas um telefonema para minha mãe, que foi no final do tratamento. Então eu fiquei sem contato, apenas por carta. Fiquei então ali, passei 30 dias, irmãos, que foram 30 dias difíceis, 30 dias que eu não esperava a hora para mim ir para a chácara. Para mim, a chácara era o meu objetivo. Então, passando os 30 dias, fui para a chácara. Irmãos, quando eu falei, você vai pra chácara. Nossa, irmãos, eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz. Falei, nossa, vou pra chácara agora. Agora eu vou pra aquele sonho, pra aquele ideal, pra aquele que eu tinha pensado, naquele castelo que eu tinha desenhado. Não, agora eu vou pra chácara. Aqui, beleza, foi sofrido, mas acho que na chácara vai ser diferente. Então, montamos no carro ali e fomos para Eldorado do Sul. Quando nós chegamos em Eldorado do Sul, na chácara ali, quando eu fui chegando perto da chácara, meu coração começou a apertar. Eu achei estranho, porque o irmão que foi comigo, ele não tinha falado do meu primo, né? Eu também nem perguntei, eu falei, mano, nem vou falar, né? Eu quero chegar lá e ver meu primo e tal. Então, quando eu cheguei na chácara, eu me deparei com outra realidade daquilo que eu tinha pensado também. Era precário também, irmãos. Era precário. Era uma chácara pequena, tinha uma plantação de mandioca, tinha um terreno grande assim, que a gente estava varrendo, mas era precário, irmãos. A capela, lugar de oração, lá tinha 3 bancos. O dormitório, ele era feito de árvore. Feito de árvore cortada pela metade e tampado com sacos. Pra vocês terem uma ideia, irmãos. O lugar, o banheiro, não era nada encanado, irmãos. Era privada. Era um banheiro onde nós tomávamos banho e ali tinha um grande buraco embaixo do banheiro. Para os irmãos terem uma noção. Então, quando eu cheguei lá, meu primo, ele não... Eu cheguei lá, não tava lá. Eu falei, cadê meu primo? Ele falou, olha, veio aqui, ficou alguns dias e quis ir embora. Não teve jeito e foi embora. Irmãos, aquilo me abalou, irmãos, aquilo me abalou. Mas como eu tava lá, eu tava nessa busca por libertação, eu falei, não, agora já era, tem que ir pra cima, né? E ele conversando com cartas com meus familiares. Então, vou explicar para os irmãos a rotina de lá, irmãos. Irmãos, essa rotina, ela me trouxe muitos benefícios até hoje, irmãos. Então, assim, se você busca em oração, se você tem esse desejo de buscar em oração, então eu aconselho, irmãos, orem. Orem, porque vem o resultado. Se você gastar tempo em oração, irmãos, quando eu digo orar, irmãos, eu não estou falando para você orar 10 minutos, orar 15, 20 minutos. Não, eu estou falando para você gastar tempo em oração. Se você não tem, é porque é difícil, irmãos, é difícil você permanecer ali 1 hora de joelho, é difícil, sabe? Então, às vezes você não consegue, intercala, mas tira tempo de oração. Vou orar 10 minutos aqui, coloca um hino ali, coloca um fundo musical, vou orar 20 minutos aqui, vou orar... Sempre que você tiver oportunidade, vai lá e dobra o joelho e ora, irmãos, porque as respostas vêm.
a recompensa vem. Não que você vai orar buscando a recompensa de Deus, não, mas, irmãos, Deus ele te dá, sabe? Ele te dá a graça dele. A palavra do Senhor ela é bem clara, irmãos. Ela sempre deixa claro que Deus ele está aberto para aqueles que o buscam. Tiago diz, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Resisti ao diabo, alimpai vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, quando você começa a buscar a Deus, você começa a buscar a Deus em oração, isso é um processo que acelera esse matar a nossa carne, sabe? A única maneira da pessoa permanecer firme na presença do Senhor é através da oração. Jesus ele disse, quando ele está na oração do Pai Nosso, ele fala, aquele trecho que ele fala, não nos deixe cair em tentação, ou seja, apenas através da oração nós conseguimos não cair em tentação, porque é Deus que nos livra de cair em tentação. E depois, no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, se não me falha a memória, diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quando fala vigiai e orai, você vigia e você ora, e dessa maneira você consegue permanecer sem cair nas tentações que o diabo te apresenta, que sua mente te apresenta. A única maneira, irmãos. Então, sim, se você não tem orado, infelizmente, às vezes você está fadado à queda, você está fadado a viver uma vida de tropeço, você está fadado a viver uma vida de declínio espiritual, de miséria espiritual, porque o cristão que não ora, irmãos, infelizmente, ele vai viver de miséria espiritual, sabe? Não estou falando que na presença de Deus é miséria, não, mas eu estou falando assim que a pessoa vai viver uma vida apática na presença do Senhor. Ela vai, aquela vida que ela não consegue permanecer um bom tempo sem estar caindo naquele mesmo pecado, naquela mesma iniquidade. Então ele sempre vai viver de tropeço, sempre vai viver se arrastando. Mas o cristão que ora, o cristão que busca em oração, em vigilância, em jejum, esse é um cristão que ele vive de experiências com Deus, não que ele não tropece, não que ele não erre, mas aquele cristão que, de certa forma, vive uma miséria espiritual, ele não tem experiência com Deus. As experiências com Deus dele são muito rasas. É aquele cristão que ora, ele já tem experiências profundas com Deus. Então, o tempo que eu passei lá, irmãos, vou explicar para vocês como era a rotina lá. Lá nós acordávamos 6 horas da manhã, quando estava tudo escuro. 6:30 da manhã nós estávamos de joelhos dobrados na capela. Nós orávamos até as 7:30 da manhã. E lá era jejum 3 dias da semana, o jejum da casa que eles falavam. Era obrigatório para todos. Mas como eu estava naquela busca, então eu falei, não, eu emendava. Eu jejuava de segunda a sábado. E o jejum lá, irmãos, era até as 3 horas da tarde. 3:15 da tarde. Então, eu acordava de manhã, 6 horas da manhã, 6:30 eu estava na capela de joelhos, orando, orava até as 7:30 da manhã, irmãos. Orava até as 7:30 da manhã, depois ficava lendo a Bíblia ali até umas 8:30 da manhã, batia o ferro e ia para as atividades. 11:30 batia o ferro novamente, eu ao invés de almoçar, eu ia para a leitura bíblica. Nós orávamos um pouco, aí ia para a leitura bíblica e ficava até 1:30 da tarde ali lendo a Bíblia, lendo uma revista cristã. Quando eles liberavam uma conversa aqui, uma conversa ali, com um hino ali de fundo, ficava nessa. Depois batia o ferro e ia para as atividades novamente. Sabe, carpia a mandioca, varrer um terreno, assim. E chegava nesses horários, 3 e poucos da tarde ali, mais ou menos, batia o ferro. Aí nós era a hora de comer, glória. Quando chegava na hora de comer, irmãos, aí nós vamos se esbaldar, né? Depois ficava toda essa hora sem comer. Quando chegava lá, irmãos, era um copinho de chá com um pedacinho de polenta. Às vezes eles colocavam até a polenta dentro do chá ali. Não sei pra que isso, mas às vezes eles faziam isso. Ai, irmãos, realmente era complicado, irmãos. Mas beleza. Chegava na hora da janta, 4 horas da tarde, batia o ferro. Pam, batia aquele ferro. Nossa, como era gostoso escutar aquele ferro. Aí o que nós fazíamos? Nós íamos encher a caixa d'água. Irmãos, a caixa d'água era uma caixa d'água aberta, a céu aberto. Sabe, ela ficava no alto e tinha um poço. E daí ia 5 irmãos, se não me engano era 5.
Um ali na manivela, outro puxando o balde e enchendo, outro lá em cima. Eram de 3, 4, 5 irmãos ali, nós ficava ali. Aí nós ia lá encher a caixa d'água. Aí lá e enchia, de deixar a caixa d'água cheia, porque todo mundo ia tomar banho, né? Então tinha todo aquele processo ali, nós ficávamos ali vendo aquele pôr do sol, coisa mais bonita, mas ali batia uma saudade também, entende, irmão? Então depois 4h30, mais ou menos, nós tomávamos banho. Quando era 5 horas, estava todo mundo ali pronto. Então nós íamos para a leitura bíblica de novo. Então ali nós conversávamos um pouco em leitura bíblica. Quando era 6h30 da tarde, era janta. Eu sempre jantava, né, irmãos? Eu não fazia jejum assim, dobrava os dias. Não, eu jantava. E o que era na janta? Uma comidona, um banquete? Não, era sopa. Sopa, irmão. Era de segunda a sábado, era sopa. Nós comíamos arroz e feijão apenas no domingo. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui para falar mal do lugar, não, irmãos, mas o processo que Deus ele fez ali, irmão. Tudo isso, irmãos, eu vou falar para vocês a respeito das recompensas que eu tive, tá? Então eu vou terminar aqui de falar o processo para vocês e depois, no próximo vídeo, eu vou entrar nas experiências que eu tive através desses jejuns, dessas orações, dessas leituras bíblicas, tá ok? Então, ali depois nós jantávamos, aquela sopa, beleza? Não tinha repetição. Não tinha repetição, irmãos. Eu lembro que não tinha. Quando sobrava lá, eles chamavam, quem quer comer mais? Mas era difícil, irmãos, era difícil. Então a gente sempre olhava o prato mais fundo ali, ia sentava lá, comia. E às vezes pegava o pratinho raso, pensando na tristeza quando pegava o pratinho raso. Ui, nossa, e agora? Mas tinha que era aquilo. Daí, depois do almoço, da janta ali, nós tínhamos o culto, nós escovávamos o dente, tínhamos o culto e dormir. Nós dormíamos ali, mais ou menos, era 9 horas da noite, nós estávamos todos deitados. E próximo vídeo vou falar para vocês começar a entrar nas experiências, tá bom, irmãos? Eu espero que os irmãos estejam gostando. Se os irmãos estiverem gostando, deixa nos comentários ali, tá? Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo.